sobre a mulher e a liderança masculina. A importância da mulher. Inicialmente, eu quero dizer que eu acredito no ministério feminino na igreja. Eu aprovo o ministério feminino na igreja, vejo que Deus tem capacitado as mulheres para serem instrumento da graça do Senhor, mas o ministério feminino não ordenado. Então, há uma diferença. Então, as mulheres têm os seus dons, seus talentos, têm ministérios na igreja e servem a Deus com os seus dons e talentos, mas sem ordenação. Então, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11 até o verso 15. E vamos ler essa passagem para a nossa edificação. Todos juntos? A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa trazer edificação à nossa vida, e que possamos, ó Deus, aprender mais e mais, ó Deus, das verdades do Teu reino, para a nossa edificação, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. É bíblico o pastorado feminino? Uma mulher pode ser presbítera. A mulher pode ser ordenada ao cargo de presbítera ou diaconisa. Uma mulher pode pregar no culto público para homens e mulheres. Uma mulher pode dirigir, governar, presidir a igreja do Senhor. De acordo com essa passagem, meus irmãos, a mulher deve aprender em silêncio durante o culto público e solene. Que a mulher possa aprender. Olha, mas nós aprendemos em silêncio. Se a gente não parar para ouvir, como é que a gente vai aprender? Por exemplo, Maria quedava-se aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Todos nós, homens e mulheres, aprendemos em silêncio, ouvindo, para a gente crescer. Mas isso, meus queridos irmãos, não era um preconceito contra as mulheres? O que Paulo estava ensinando não era uma questão cultural que deve ser superada. Paulo não era um machista, um misógino. Ele era inimigo das mulheres? Não. Uma vez que a mulher é tão imagem de Deus quanto o homem. Aos olhos de Deus, a mulher tem o mesmo valor e a mesma dignidade do homem. A mulher é remida por Cristo da mesma forma que o homem. As bênçãos da salvação são iguais para homens e mulheres. Por isso a Bíblia diz o seguinte: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso não significa que os homens tenham perdido a sua masculinidade e as mulheres a sua feminilidade. Isso significa que todos aqueles que por meio da fé estão em Cristo são igualmente filhos de Deus, sem nenhuma distinção de raça, sexo ou classe. Assim, homens e mulheres são absolutamente iguais em valor perante Deus, igualmente criados à sua imagem e semelhança, igualmente justificados apenas pela graça por meio da fé, igualmente regenerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre homens e mulheres no dia de Pentecostes. No entanto, embora homens e mulheres sejam iguais, eles não são idênticos. Somos diferentes uns dos outros. Igualmente, recebemos a graça salvadora de Deus, mas igualdade de valor não é identidade de função. Nós temos papéis diferentes na igreja. E por essa razão, Paulo orienta Timóteo sobre a ordem do culto, começando com as orações, as atitudes, os papéis de homens e mulheres na igreja. Uma vez que Deus chamou
alguns homens dentre os seus e os vocacionou para ocupar o ministério da palavra, para serem pastores. Estes têm o dever espiritual de orientar o rebanho do Senhor na exposição fiel e solene ao expor as Escrituras, proclamando todo o conselho de Deus. À luz das Escrituras, a liderança na igreja tem que ser exercida por homens qualificados. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós não temos ordenação de sacerdotisas, nós temos ordenação de sacerdotes. Sacerdotes eram ordenados, homens eram ordenados para serem sacerdotes. No Novo Testamento, Jesus escolheu 12 homens para serem apóstolos. Por que Jesus não escolheu 6 homens e 6 mulheres? Porque Jesus errou? Porque Jesus estava preso à cultura da sua época? Porque Jesus se acomodou ao vesgo cultural? Mas vejam bem, os 12 apóstolos seguiram o exemplo de Jesus. Judas traiu Jesus, Judas se enforcou, Judas então foi um traidor no colégio apostólico, e esta vaga deveria ser preenchida. Então, 2 nomes foram propostos pelos apóstolos, José e Matias. Por que não foi escolhida Maria, a mãe de Jesus? Homens que estavam andando com Jesus, começando do batismo de João até a ressurreição e ascensão de Cristo, deveriam preencher essa vaga. Matias foi escolhido para suprir esta vaga no colégio apostólico. Os apóstolos propuseram também a escolha de 7 homens para o diaconato da igreja, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. As mulheres gregas, viúvas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e houve então um problema com o crescimento da igreja, porque as mulheres judias, viúvas, estavam sendo privilegiadas. E então, para resolver esta questão, homens foram levantados no seio da igreja para serem diáconos. Não há na Bíblia ordenação de apóstola, bispa, pastora, presbíteras, diaconisas. E por essa razão, Paulo diz que as mulheres não devem assumir o pastorado da igreja. Por isso ele diz: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. As mulheres não deveriam ocupar o pastorado na igreja, o presbiterato na igreja, o diaconato da igreja. O ofício pastoral é exclusivamente masculino por 3 razões. E aí Paulo chega a dizer, em primeiro lugar, o critério da criação. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não era um vesgo cultural, não era uma acomodação cultural. Paulo está voltando à criação. Adão, criado primeiro para ser o líder e assumir todos os perigos em defesa de sua mulher e conduzir a sua família para Deus. Eva, por sua vez, tinha missão. Qual que é a missão de Eva? De ser auxiliadora, de auxiliar Adão nessa missão, de conduzir a sua família a Deus. Eva não foi tirada dos pés de Adão para ser a sua escrava, e nem de sua cabeça para ser sua senhora, mas de seu lado para ser a sua parceira, para ser a sua companheira, para ser a sua auxiliadora. Uma mulher, meus irmãos, que toma para si a autoridade de homem, afronta a sua própria humanidade, degrada-se. Quão maravilhoso que a mulher seja mulher e que o homem seja homem. Hoje parece que tem nessa sociedade caída, nesta cultura que se levanta contra a palavra de Deus, os homens estão sendo efeminados e as mulheres masculinizadas, machificadas. 2 seres iguais, porém diferentes, com papéis opostos, designados por Deus. Em segundo lugar, o critério da queda. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja bem que o pecado da mulher, ainda que grave, é de natureza diferente de Adão. Ela foi enganada. Eva foi enganada. Adão, em contrapartida, não foi enganado. Adão pecou em sã consciência. Adão sabia perfeitamente tudo o que o Senhor lhe dissera, mas ainda assim, ao lado de Eva,
ouvindo ela ser ludibriada, calado estava e calado ficou. Enquanto Eva sucumbe à tentação da serpente, Adão sucumbe à tentação trazida por sua mulher. Adão estava presente no drama da tentação e não fez nada. Quieto estava, quieto ficou. Adão não se interpôs, Adão não fala nada. Adão deveria dizer para a sua esposa, ousadamente: Eva, um momento, meu bem, você conversar com a cobra, você dialogar com a cobra, isso é laço do diabo. Caia fora dessa cilada. No entanto, ele não fez nada. Abdicou de sua autoridade e a mulher assumiu um papel que não era dela. Adão, meus irmãos, representava Cristo. E Eva, a igreja protegida. Quem tinha de pregar era Adão e assumir a defesa da verdade em honra de sua esposa, em proteção da sua esposa. Ele deveria protegê-la naquele momento, mas calado estava e calado permaneceu. Adão foi o principal responsável pela queda no pecado. A mulher, nós devemos dizer, não vá assumir o papel de homem. Não queira assumir o papel de homem, de serem pastoras, presbíteras, diaconisas. Mulheres, não tomem para si a autoridade de homem. Mulheres, não queiram assumir a liderança masculina na igreja. Esse é o papel do homem, daqueles que são os seus oficiais ordenados para isso. Eis que Paulo estava dizendo. Mas em terceiro lugar, a missão de mãe. Veja o que diz o verso 15, vamos ler comigo? Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Em vez de lutarem para mandar na igreja, as mulheres deveriam cuidar do lar e ter filhos para a glória de Deus. As mulheres piedosas devem ter uma congregação dentro do lar que precisa de seu ensino e de sua influência. Uma cultura, meus irmãos, pode fazer tudo para eliminar a diferença entre homens e mulheres, porém é uma coisa que jamais conseguirá fazer. Os homens não podem gerar filhos, os homens não podem amamentar. Nós não podemos assumir também o papel das mulheres. Gravidez e parto são exclusivos da mulher. Um fato divinamente ordenado que indica que as diferenças entre homens e mulheres têm raiz na criação. E o que significa ser preservada através de sua missão de mãe? Não significa que uma mulher tem que dar a luz para que seja salva, porque nem todas as mulheres dão a luz, porque nem todas as mulheres serão mães. A mulher não é salva tornando-se homem, mas por meio da aceitação do seu chamado divino para ser mulher. É provável que este texto esteja relacionado, meus irmãos, à promessa do Salvador, que seria nascido de uma mulher. Jesus nasceu de uma mulher, ele seria descendente de uma mulher, e esta promessa se cumpriu na plenitude do tempo. A Bíblia diz em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gálatas 4,4 diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. As mulheres serão salvas por meio de um parto de um filho. As mulheres serão redimidas através deste descendente da mulher. Através de uma mulher, Deus trouxe a salvação a todos nós. Jesus nasceu de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, e através desse descendente, deste parto de um filho prometido, o filho da promessa, todos nós somos salvos, através de Jesus. Embora as mulheres, meus irmãos, não possam ser ordenadas pastoras, presbíteras, diaconisas, e assumir o governo de uma igreja, elas podem ser atuantes na vida da igreja. As mulheres também têm um ministério na igreja, as mulheres têm espaço na igreja. O cristianismo é que resgatou o valor da mulher.
porque senão as mulheres seriam apenas objeto, não poderiam nem aprender. As mulheres podem aprender a melhor teologia e podem ser bênção no reino de Deus. Elas podem evangelizar, como fez a mulher samaritana. Após a sua conversão, ela se tornou uma missionária. Ela saiu a compartilhar a sua fé com outros. Ela foi até a sua vila e ela convidou a outros homens a conhecer a Jesus. Esta mulher tinha 6 maridos. Ela teve 6 maridos. Ela procurou preencher o vazio do seu coração nos braços de vários homens, até que encontrou em Jesus, o descendente da mulher, a satisfação para o seu vazio existencial, e ela se tornou uma missionária, anunciando Jesus para outros homens, para outras pessoas. Mas as mulheres também podem ensinar outras mulheres. Paulo chega a dizer o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres idosas deveriam então ser mestras do bem, deveriam praticar o bem, e deveriam não apenas ser exemplos, mas também instruir as jovens recém-casadas a amar seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, bondosas, boas donas de casas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres podem ser mestras do bem. As mulheres também podem ensinar na escola dominical. As mulheres cristãs podem ser professoras na escola dominical, coordenadoras do ensino bíblico para crianças e adolescentes, podem fazer parte do conselho de ensino na igreja para o avanço do evangelho. Paulo diz o seguinte, que Evode e Síntica juntas se esforçaram com ele no evangelho em Filipos. Paulo diz também que saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a Pérside, a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. E quando a gente lê Romanos capítulo 16, nós podemos ver uma lista de 10 mulheres na igreja cristã que eram servas de Deus, que trabalhavam muito no reino de Deus e na igreja de Deus. O ministério feminino não ordenado. A mulher não precisa de ordenação para ser bênção no reino de Deus. A mulher não precisa ocupar a autoridade de homem. Eu vejo algumas pregadoras assim, né? Pregando, elas fazem uma impostação de voz como se fossem homens, assumindo o lugar de homem. Para que isso? As mulheres podem servir na igreja, no ministério feminino na igreja, não ordenado. As mulheres podem educar os seus filhos para a glória de Deus, como fizeram Lloyd e Eunice a Timóteo. Vejam bem que a tocha da fé tem que ser transmitida pelos pais aos filhos. Essa é a nossa maior missão, e foi assim que aconteceu com Timóteo, que aprendeu os fundamentos da fé cristã com a sua mãe Eunice. Vejam bem a bênção que Eunice foi na vida de Timóteo, que se tornou um pastor no 1º século, e a sua mãe recebeu o evangelho através de sua avó Lloyd, uma passando a tocha da fé para a futura geração. Esse é o plano de Deus, meus irmãos, que as verdades sejam transmitidas de pai para filho. Feliz é a mãe que ensina os seus filhos no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviarão dele. As mulheres piedosas, meus irmãos, têm uma congregação dentro do lar que precisa do seu ensino e sua influência. Nós precisamos de mães piedosas que possam transmitir a tocha da fé para os seus filhos. Mas em quinto lugar, a mulher pode trabalhar na ação social como fez Dorcas. Dorcas era notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia. Ela era uma mulher integralmente dedicada à beneficência e ajuda ao próximo. Ela confeccionava casacos e outros artigos de vestuário para ajudar as pessoas carentes. Uma mulher
influente no primeiro século na igreja primitiva. Eu conheci a história de Dona Lina Martelli, uma mulher que foi visitar a cadeia pública de Governador Valadares na década de 1960. E naquele tempo, os menores infratores eram colocados dentro da cadeia, juntamente com os homens maiores de idade, para os demais presidiários. E a igreja fazendo ali um trabalho missionário de resgate de presidiários, ela observou duas crianças brigando por causa de uma mamuxa de laranja. Eles estavam disputando, né, naquele espaço, na cadeia pública, uma briga entre dois meninos por causa de uma mamuxa de laranja. E ela então falou com o presbítero Cristiano Pereira: nós precisamos fazer alguma coisa para essas crianças. Nós precisamos tirar essas crianças daqui do meio desses adultos. Nós precisamos resgatar essas crianças. E então a igreja tomou a decisão de comprar um lote bem grande em Governador Valadares, no bairro Santa Rita. E eles então fundaram, através de Dona Lina Martelli, SOMREL, Sociedade Missionária de Recuperação Humana. E esta mulher viveu toda a sua vida dentro dessa instituição até a sua morte. Uma mulher dedicada, uma mulher que resgatou crianças. E hoje nós temos muitos deles que testemunham, né, da vida desta mulher. Hoje são pais de família, advogados, professores, profissionais liberais, que foram resgatados na época de Lina Martelli, que intercedeu por aquelas crianças, que fundou uma instituição, Sociedade Missionária de Recuperação Humana, para levar o Evangelho. As mulheres podem fazer muito para o reino de Deus. As mulheres podem resgatar vidas para o reino de Deus, sem ordenação. Mas vejam bem, participar das reuniões de oração. Vejam bem que em Atos capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte: que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E ali nós podemos perceber que essas mulheres estavam em oração, intercedendo pelo reino de Deus, pelo avanço da igreja. As mulheres podem levantar um grande movimento de intercessão pelas famílias, pelas igrejas, pelos missionários, pelos enfermos, pelos filhos e por salvação de almas. Esse é o verdadeiro empoderamento da mulher. A mulher empoderada é uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher piedosa de oração, que cuida dos seus filhos para a glória de Deus, que trabalha no reino de Deus, na igreja de Deus, que serve ao Senhor. Essa é uma mulher empoderada. A mulher empoderada não é aquela que deixa o cabelo crescer debaixo do braço, né? E quer ser como os homens, tira a roupa, diz meu corpo, minhas regras, e faz uma movimentação no centro da cidade, em prol da libertinagem, que não respeita valores, que não respeita a família, e que não quer nem ter filhos para a glória de Deus, quer ter um pet, um gato, um cachorro, e não quer criar os seus filhos para a glória de Deus. Essa não é a verdadeira mulher empoderada. A mulher empoderada é uma mulher cheia do Espírito Santo, que quer servir a Deus e que quer educar a sua família para a glória de Deus. Essas mulheres são auxiliadoras, essas mulheres são um verdadeiro apoio, um suporte ao reino de Deus, à obra de Deus, porque a missão do marido cristão é conduzir a sua família para Deus, e a missão da mulher cristã é apoiar o marido nessa missão. E Deus levanta cristãos qualificados para a liderança da igreja. Também não é qualquer homem. Não é qualquer homem que vai ser pastor, não é qualquer homem que vai ser presbítero ou diácono. Deus vai vocacionar e qualificar aqueles que realmente vão honrar a Cristo e vão servir a Cristo com seus dons e talentos. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Apenas uma aplicação. Ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Eu sei que tem muitas igrejas que têm o pastorado feminino, mas essas igrejas não estão seguindo a palavra de Deus, estão seguindo o seu próprio coração, seguindo a cultura deste mundo. Mulheres, sejam mulheres.
Não queira assumir a autoridade de homem. Não há pastores e presbíteros na Bíblia. Homens sejam homens. Não sejam frouxos. Não sejam covardes. Sejam líderes na família. Protejam suas esposas. Sirvam a Cristo. Sejam líderes na igreja. Lutem pela fé evangélica. O ofício do governo e ensino na igreja é exclusivamente masculino. As mulheres são auxiliadoras na obra de Deus. As mulheres auxiliaram Cristo em seu ministério. Jesus chamou 12 apóstolos, mas Jesus também tinha mulheres que estavam servindo e prestando assistência com os seus bens, com os seus dons, com os seus talentos. As mulheres foram também as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus. Maria Madalena, aquela mulher que foi oprimida, possessa por 7 espíritos malignos, Jesus a libertou, e ela foi a primeira a ver Cristo depois da ressurreição, e saiu a anunciar para os apóstolos e para o mundo: Cristo vive, Ele ressuscitou. Mulheres se esforçaram com Paulo pelo avanço do Evangelho. Mulheres, sirvam a Cristo com amor e fé. Sejam canais de bênção na igreja, na família, na sociedade, para a glória de Deus. Como viveremos? Ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nós seguimos a palavra do Senhor. Nós não iremos inventar a roda. A palavra de Deus já foi revelada. A Bíblia é um livro completo, um livro perfeito, e ele nos ensina a maneira pela qual nós devemos viver na família, na igreja e na sociedade para a glória de Deus. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé?